Boa noite a todos. Estamos dando início a mais um programa, A Hora do Milagre. E o programa A Hora do Milagre hoje tem o tema Vencer o Medo da Morte e Gerar Vida. Tema maravilhoso, tema poderoso. Esse tema hoje, o Espírito de Deus colocou no meu coração falar sobre esse tema. Na atualidade hoje nós estamos presenciando e vendo pessoas com pânico do medo, pânico da pandemia do medo, pânico do medo, medo da morte. Tem como vencer esse medo? Tem que, em meio à morte, em meio à pandemia, em meio a toda essa crise da atualidade, tem como gerar vida? Hoje nós queremos falar sobre esse tema. O Espírito de Deus nos colocou no coração falar sobre esse tema. O Espírito Santo veio me orientando o que dizer nessa live de hoje. E para quem está chegando agora, no programa Hora do Milagre, eu sou o missionário Isaías Ângelo Aguiar, conhecido como Apóstolo da Fé, pregador do tema A Era dos Milagres Não Cessou, orando pelos paralíticos, pessoas cegas, pessoas surdas, doentes e enfermos em todo o Brasil e fora do Brasil. E hoje nós estamos aqui pregando nesse culto online do programa Hora do Milagre o tema Vencer o Medo da Morte e Gerar Vida. Então você que está entrando aí agora, vai permanecendo nessa programação. Não saia dessa programação, é importante você participar aí até o final, porque eu estarei orando pelos doentes, enfermos, estarei orando pelos paralíticos, pessoas cegas, pessoas surdas, pelas pessoas que precisam de um milagre, estarei orando para Deus trazer na sua casa, no seu lar, na sua vida, em tudo que você tem, né, sua empresa, seu comércio, seus negócios, a proteção divina. Estarei clamando a Deus pela proteção divina. E estarei também orando a Deus nessa live para que aonde há morte, Deus venha gerar vida. Aonde há morte, Deus venha gerar vida. É importante você participar, é importante você permanecer aí, é importante você também compartilhar essa live com outras pessoas. Vai compartilhando aí. Compartilha nas redes sociais, compartilha nos grupos do Facebook, compartilha aí com as pessoas que você tem no seu hall de amizade aí no Facebook. Compartilha aí nas redes sociais, mas também é principalmente assim, você que tem condições e tem grupo de WhatsApp, e você pode fazer isso aqui, ó. Tem 3 pontinhos lá no WhatsApp. Você clica lá. Porque o WhatsApp não está deixando mais compartilhar com várias pessoas. Você precisa compartilhar de um em um. Então fica difícil para compartilhar assim. Então você forma uma rede de transmissão. Aí você clicando ali nos 3 pontinhos do WhatsApp, vai aparecer nova transmissão. Aí então você vai colocando ali. Você colocar a letra A, vai aparecer todo mundo que é da letra A. Então você vai clicando. Ou você pode também clicar assim aleatoriamente. Você pode clicando em 256 pessoas. Aí você pode fazer mais de que uma rede de transmissão. Aí você pega o link desse vídeo. Como eu posso copiar o link? Aí você vai nesse vídeo, lá em cima tem 3 pontinhos também. Aí você clica lá nos 3 pontinhos, tá escrito assim, ó, compartilhar. Aí você pode copiar o link. Ou tem que compartilhar ou tem que copiar o link. Procura o copiar o link. Aí você copia. Aí você vai lá na rede de transmissão, abre a rede de transmissão e clica ali como se você fosse escrever. Aí vai aparecer, né, o link. Aí você compartilha o link. E aí você pode escrever também, embaixo do vídeo, você pode escrever, né? Vencer
o medo da morte e gerar vida. Aí as pessoas vão entender qual é o tema e vão entrar. Porque neste momento, na atualidade, o que nós estamos vivendo está acontecendo não só no Brasil, mas em todas as nações, todo mundo. Isso, meu irmão, isso, minha irmã, é entre os ricos, poderosos, políticos, grandes, pequenos, pobres, não importa, raça de cor, nação, língua, todos estão hoje com medo da morte. Mas quem é que vai vencer esse medo da morte? Hoje nós vamos aprender na palavra de Deus como vencer o medo da morte e gerar vida. A Bíblia tem resposta para isto. A Bíblia tem resposta para isso, amados. Então é importante você participar aí, permanecer. Vamos fazer uma oração a Deus para que Deus venha nos orientar nessa programação pelo Espírito Santo em tudo que nós iremos falar. Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento, há muitas pessoas entrando e saindo, outros entrando e permanecendo. Eu peço, ó Pai, em nome de Jesus, que toda a força maligna, todo o poder do inferno, tudo aquilo que venha tentar impedir, ó Pai, dessa programação ser uma bênção, seja repreendido agora em nome de Jesus. Porque aquele que quer dominar pelo medo, e o medo da morte, que é o diabo e o inferno, ó Deus, vai tentar de todos os meios, de todas as maneiras, ó Pai, a impedir as pessoas de participar dessa programação. De assistir, ó Deus, esse vídeo até o final. Então, Pai, em nome de Jesus, que todos que entrarem, meu Pai, nesse vídeo, que o Teu Espírito Santo venha falar comigo através de mim, me usar como instrumento, ó Pai, ó Deus, desse meio de comunicação, para que, ó Deus, as pessoas, meu Pai, ó Deus, possam participar e, ó Deus, permanecer, ser motivadas, ó Pai. Então dá-me palavras, Senhor, dá-me uma língua erudita, capacita-me, Senhor, com um poder sobrenatural do Teu Espírito Santo para poder transmitir a Tua vontade, o Teu querer para as nossas vidas. E aqueles, ó Pai, que estão compartilhando, ó Pai, ó Deus, nos ajudando, Pai, sendo um canal de bênção, abençoando outras pessoas, que também, da mesma maneira, o Senhor possa abençoar e multiplicar as bênçãos em todas as áreas daqueles que estão cooperando conosco pelo Evangelho, por amor a Jesus e a Tua palavra. Os abençoa, Pai, poderosamente, em nome de Jesus, para a Tua glória. Amém e amém. Amados, vai compartilhando essa live aí, vai compartilhando esse culto online, programa Hora do Milagre, vai envolvendo outras pessoas, que Deus te abençoe e multiplique as bênçãos sobre a tua vida. Você que vai compartilhar, você que vai envolver outras pessoas, você que vai ser o canal de bênção para transmitir essa palavra poderosa que o Espírito Santo colocou no meu coração, que vai ser ensinado através dessa programação, vencer o medo da morte e gerar vida. Tem um versículo na palavra de Deus, um versículo muito conhecido de Provérbios, que diz: o poder da morte e da vida está na língua. Quem semear dela vai colher dos seus frutos. Então você tem poder de gerar morte ou gerar vida. Qual o poder? O poder está naquilo que você fala. O que você fala transmite morte ou transmite vida. Por que eu estou começando com essa introdução falando de Provérbios sobre gerar morte ou gerar vida? Porque nessa atualidade está aí redes sociais, televisão, mídias sociais, mídias abertas e fechadas, TVs abertas e fechadas, tanto na parte de televisão como também na parte de comunicação de rádios, internets. Por todos os meios de comunicação está sendo gerado morte. Só temos notícia de morte. Você liga a televisão, morte. Você liga no canal desse ou aquele, não importa qual a operadora ou qual a emissora, morte. Você entra na rede social, morte. Você liga um rádio, morte.
Você vai ver um vídeo aí na internet, no Facebook, no YouTube, morte. O poder da língua pode gerar morte ou vida. Poucos estão gerando vida. Poucos estão dando notícia sobre vida. E hoje, Deus me trouxe aqui, como profeta do Deus Altíssimo, para profetizar vida onde há morte. Profetizar vida aonde há morte. A morte não vai ter poder na sua casa. A morte não vai ter poder sobre você. A morte não vai ter poder sobre a sua família. A morte não vai ter poder sobre o seu lar. Então permaneça aí nessa programação. Permaneça aí, porque eu vou profetizar vida. Através da palavra de Deus, vai gerar vida. Você vai aprender com a palavra de Deus como alcançar vida, como receber vida. Então é importante aí. Eu vou convidar as pessoas aqui, ó. Tá aqui escrito aqui assim, ó, naquele hominho embaixo, assim. Embaixo. Tem um hominho e tem um quadradinho. Outros tem uma setinha. Tá assim, ó, adicionar espectadores para participar da sua transmissão. Você pode fazer a mesma coisa, tá certo? Convidar as pessoas. Você pode convidar aí amigos para participar dessa programação. Então você pode começar a clicar aqui, igual eu tô fazendo aqui, ó. Você abre uma sala de transmissão e começa então, porque a hora que você for convidar os amigos, quando você abre uma sala de transmissão, vai aparecer compartilhar, ou você pode compartilhar, tem a parte dos amigos aí, do Facebook. E você pode então começar a convidar as pessoas para entrar nessa live, tá certo? Eu tô clicando aqui, ó, porque eu gostaria que esse vídeo subisse a quantidade de pessoas antes de eu começar a ler a palavra e profetizar a vida, antes de começar a estudar a palavra e entender o que a palavra fala nesse momento de crise, nesse momento de pandemia, nesse momento onde as pessoas estão desesperadas, nesse momento onde as pessoas estão com medo da morte. Então, antes de eu começar a ler a palavra e ensinar na Bíblia como vencer o medo da morte e gerar vida, eu estou aqui convidando pessoas, ó. Estou clicando aqui no meu celular, eu abri aqui uma sala de vídeo e estou clicando aqui, ó. Né? Você pode clicar, tem em alguns celulares está escrito assim, ó, compartilhar. Aí você pode compartilhar com todos os seus amigos. Alguns outros assim, ó, quando você abre uma sala de vídeo, existe um hominho assim, onde tem um quadradinho ou uma setinha. Aí você vai então convidando todas as pessoas para participar dessa sala de vídeo, como eu estou fazendo agora aqui, ó. Quando embaixo, né, no meu celular, e alguns é em cima, né, depende, né, de como está a sua configuração, tem um hominho com uma setinha assim, de compartilhar, sabe? Então vocês podem ir compartilhando, né, pode ir compartilhando, faz comigo aqui, ó, igual você, ó, vai usando esse tempo aí que você está me ouvindo, sobre compartilhar, e vai clicando aqui na palavra compartilhar e mandando para todas as suas redes sociais, mandando nos grupos, ó, grupo de Facebook, tem grupo com 30, com 40, com 50, né, 1000 pessoas. Então você vai fazer com que muitas pessoas possam aprender a vencer o medo da morte e gerar vida. Mas você pode também compartilhar na sua página. Quando você compartilha na sua página, né, você está fazendo com que todos que são da sua rede, né, de Facebook, todos que são da sua lista, seu hall de amizade, faz com que todos vejam que você compartilhou esse vídeo, eles vão clicar também. Se você também quiser, você pode fazer uma outra coisa. Você pode copiar o link e mandar dentro dos grupos de WhatsApp, né? Você que tem vários grupos de WhatsApp, você pode mandar dentro dos grupos. Assim você estará compartilhando com outras pessoas estarão entrando aqui, né? Você pode também escrever aí o tema desse programa Hora do Milagre. O tema hoje é vencer
o medo da morte e gerar vida. Você pode escrever no vídeo aí e compartilhar com outras pessoas. É importante você fazer isso, porque você vai gerar vida onde há morte. Quantas pessoas estão com pânico do medo? Quantas pessoas estão depressivas? Quantas pessoas estão angustiadas? Quantas pessoas estão preocupadas, desesperadas? Quantas pessoas estão com medo de morrer, ou de doença, ou de vírus, ou morrer de fome? Ou quantas pessoas que estão com medo aí da morte, dela ser gerada de alguma forma, seja através de doença, seja através da fome, como todo mundo está anunciando aí, porque as redes sociais, a mídia, né, TV, rádio, estão anunciando, governos, né, políticos, estão anunciando morte, né, e aquilo que está escrito lá em Provérbios, né, o poder da morte e da vida está na língua, quem semear colherá do seu fruto. Então, enquanto que as pessoas estão semeando aí a morte, Deus mandou pelo Espírito Santo hoje eu semear a vida, profetizar a vida. E eu estou aqui agora, neste momento, aqui, né, segurando meu celular aqui e convidando todos que eu possa aqui, ó. Já convidei bastante aí, já devo ter mandado aí para umas 30, 40 pessoas aqui o convite aqui. Você pode fazer a mesma coisa, meu querido. Nos ajuda aí a compartilhar a vida, né? Coopere aí com a obra de Deus, com o Espírito Santo, com a palavra de Deus, com o Evangelho. Seja um cooperador da obra do Senhor. Compartilhe com outras pessoas, envolva outras pessoas. Envolva outras pessoas nessa live. Seja um canal de bênção, meu irmão. Não receba bênção só para você, para sua família, para o seu lar. Compartilhe aí, seja um abençoador, meu irmão. Quem é abençoado, abençoa. Seja um canal de bênção, abençoa outras pessoas, convidando elas para participar dessa live, tá certo? Eu estou aqui compartilhando, daqui a pouco eu vou ler a palavra de Deus, o versículo que Deus determinou para nós lermos, e após eu ler, eu vou começar a ensinar pelo Espírito Santo que nesse tempo, como vencer o medo da morte e gerar vida. O Espírito de Deus vai ensinar a todos que querem participar aí, permanecer até o final dessa live, porque tem pessoas que entram e saem, né? Não entre e saia, meu querido. Permaneça, mas não só permaneça, convide outras pessoas, compartilhe com outras pessoas, faça o máximo de pessoas possível participar dessa live, querido. Tá certo? Eita, olha aqui, ó. Já mandei para uma multidão de pessoas aí. Já devo ter clicado aqui umas 50 pessoas ou mais, ó. Então tem aqui essa ferramenta que no meu aparece um homenzinho, sabe? Com uma setinha ou um quadradinho. E aí a gente vai convidando as pessoas aqui, porque depois que aparece o hominho, você então clica, né, em convidar amigos. Aí aparece todos seus amigos e aparece do lado assim uma palavra convidar. Então você vai clicando e vai mandando, né, para todas as pessoas. Assim é no meu. No seu aí eu não sei como tá chegando, mas pode ser a palavra só compartilhar, né? Ou você pode abrir uma sala de vídeo. Tem a palavra escrita aí, né? Sobre também sala de vídeo. Você pode então compartilhar, abrir uma sala de vídeo e você pode fazer a mesma coisa, clicar no homenzinho, né, embaixo aí, com a setinha, e começar a convidar as pessoas para participar dessa live. Já mandei aí, né, para umas 50 pessoas ou mais aí já, né? Você pode fazer a mesma coisa. Se todo mundo fizer isso, se todo mundo compartilhar, né, com as pessoas, envolver outras pessoas, nós vamos alcançar muita gente aí. Né? Muita gente que está desviada, muita gente que está afastada, muita gente que não aceitou Jesus, muita gente que está aí, já, né, conhece a palavra, conhece a vida, conhece Jesus, mas, né, está aí com medo, né, desse momento, está em pandemia, né? Porque o caos está sendo estabelecido através do pânico. O pânico está gerando caos. E nesse caos, dessa crise, está sendo gerado, sabe o quê? Medo da morte. Porque existe algo por trás disso. Eu vou ensinar na Bíblia, viu?
Existe alguém que reina através do medo. Existe alguém que tem poder através do medo. É importante você entender, é importante você compreender o que é que a palavra de Deus fala sobre esse assunto. Como vencer o medo da morte. Amados, já mandei para muita gente. Vou parar aqui de clicar, tá certo? E vou agora ler a palavra de Deus. Deixa eu sair aqui Deixa eu sair aqui. Pronto, agora eu só vou acenar para as pessoas aqui. E vocês que estão aí abrindo sala de vídeo, você que está convidando outras pessoas aí, continua convidando, continua participando, tá certo? Permaneça aí, irmãos. Permaneça aí, amados. Permaneça aí, meus queridos. Vai escrevendo também seu pedido de oração, vai marcando o nome de outras pessoas que você gostaria que eu orasse. Pessoas que você gostaria que participasse desse vídeo, você entra ali nos comentários. E quando você entra no comentário, você pode, no comentário, escrever o nome da pessoa. Quando você começa a escrever o nome da pessoa, vai aparecer já completo o nome completo, que é o link do Facebook. Aí você clica e você estará marcando a pessoa nesse vídeo. A pessoa que você gostaria que ouvisse sobre isso. Você conhece alguém que está com medo da morte? Você conhece alguém que está em pânico, né? Pânico do medo? Você conhece alguém que está em depressão? Você conhece alguém que está em angústia, tristeza? Você conhece alguém que está vivenciando o medo da morte? Marca essa pessoa, coloca o nome dela, peça oração. Eu vou estar no final dessa live orando por todos. E nós vamos estar clamando a Deus para Deus gerar vida aonde há morte. Vamos estar orando pelos doentes e pelos enfermos também. Não saia dessa live, permaneça aí. Nós vamos ler a palavra de Deus, aonde Deus colocou no meu coração para ler o texto e pregar. O Espírito Santo falou comigo o tema que deveria ser colocado hoje. E o tema dessa live de hoje é vencer o medo da morte e gerar vida. Está o texto para o tema dessa live, está em Hebreus, capítulo de número 2, versículo de número 14 e o 15. Então, para você abrir aí, acompanhar, Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo de número 2, versículo 14 e 15. Esse versículo vai falar sobre o tema de hoje: vencer o medo da morte e gerar vida. Deus colocou no meu coração esse versículo para falar com vocês hoje. Acharam aí? Vamos acompanhar. A palavra fala em Hebreus 2, 14, diz assim, é visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que, pela morte, aniquilasse o que tinha o império da morte, e reinava pelo medo da morte, isto é, o diabo. E livrasse todos os que, com medo da morte, veja aí, versículo 15, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão ou à escravidão. Carta aos Hebreus fala a respeito que como os filhos é gerado pela carne e pelo sangue, nós somos gerados pela vontade da carne e do sangue, gerado do papai e da mamãe, gerado em vida, mas gerado em vida e torna-se escravo do medo da morte. Porque depois que você é gerado em vida e você cresce e ganha entendimento e conhecimento sobre o que é vida e morte,
passa aí depois ter dentro de si o medo da morte. Todo ser humano tem medo da morte. Porque se ele foi gerado em vida e depois que ele é gerado em vida, da vontade da carne e do sangue, ele passa então a saber e ter ciência do conhecimento da morte, que todos aqueles que um dia nascem também um dia irá morrer. E começa então a desenvolver dentro de si o medo da morte, preocupação da morte, o que será depois da morte, e começa a questionar a respeito da morte e pergunta sobre a morte. E quando então nós entendemos da palavra sobre esse assunto, que no contexto aqui diz que da mesma maneira Jesus veio pela carne e pelo sangue. Ele foi gerado da carne e do sangue. Ele foi gerado por Maria, uma mulher, gerado da carne. E ele então gerado da carne para aniquilar a morte da carne. Veja aí, que é o que a palavra de Deus revela. Também ele participou da mesma coisa, sujeito também, gerado pela carne e sangue e sujeito à morte, para que pela morte, ele morrendo na cruz do Calvário, ele aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Então, o diabo ele tinha o império da morte. Por que o diabo tinha o império da morte? Você vai entender. Quando Deus gerou Adão e Eva, gerou para a vida. Assoprou no homem o fôlego da vida. E o homem foi feito alma e vivente. Macho e fêmea os criou e diz: crescer, multiplicar e dominar. Só que Deus determina algo lá no Éden. Deus diz: todas as árvores do jardim você pode comer, menos da ciência do bem e do mal. Porque o dia que você comer desta árvore, da ciência do bem e do mal, você morrerá. E o homem comeu. O primeiro homem comeu. Comeu de que maneira? Todos conhecem a palavra que o diabo, que estava no reino celestial e usurpou ser igual a Deus, quis colocar o seu trono acima de Deus, por ser invejoso. Ele, com o seu engano e sua mentira, conseguiu convencer 1/3 dos anjos dos céus. Isso não está escrito na Bíblia, isso é uma tese minha. Se concorda ou não concorda, não tem importância. É um pensamento meu. É um pensamento meu, tá? É uma ideia minha, é uma tese minha. É um entendimento meu. Que para Satanás conseguir convencer 1/3 dos anjos, ele deve ter usado esse argumento. Nós somos criados desde o princípio, somos criados na eternidade, somos dotados de talentos e dons e poder, mas Deus cria um ser e uma outra criatura e dá a ela todo este poder de crescer, multiplicar, dominar, gerar vida, de dominar e administrar um planeta chamado Terra, domínio sobre animais, árvores, tudo que está criado. Deus dá um ser inferior a nós, um reino. E aí ele convence então 1/3 dos anjos, dizendo: vou colocar meu trono acima do Altíssimo e nós vamos reinar. Aí Deus, conhecendo a sua criatura, na sua onisciência, e também onipresença e onipotência, julgou Satanás a morte eterna. Naquele julgamento, Deus determina que um dia ele ia ser lançado junto com aqueles que o seguiram num lugar chamado Lago de Fogo, que é a segunda morte.
Porque a primeira morte é a morte da carne. A segunda morte é a morte da alma, que ela foi criada para ser eterna. Quando então Satanás foi lançado fora do reino, ele desceu na terra, do reino celestial. Ele descendo na terra, ele enganou Eva, que nós conhecemos a história, dizendo, olha, não foi dito por Deus que se você comesse da árvore do meio do jardim, você ia ser igual a Deus? Ela disse, não, Deus disse que eu poderia comer de todas as árvores, menos a do meio do jardim. E aí Satanás a enganou, disse, olha, é que Deus sabe que ao dia que você comer dessa árvore do meio, você vai ser igual a ele, eterno. Você vai ser igual a Deus. E ela vendo que a árvore era boa para se alimentar, e se alimentou, e deu a Adão. E Deus desce como descia toda a tarde, na virada do dia, para passear e andar com o homem, com a sua criação. E encontra Adão se escondendo, e Deus disse, por que tu estás com vergonha de mim? Comeste tu da árvore que eu disse que não poderia comer? Mas Deus não tinha dito que se o homem comesse ele iria morrer? Deus mente, engana? Não, Deus não mente. E que morte Deus estava falando? A morte daquilo que Deus fez, soprando sobre o homem o fôlego da vida, feito ele alma vivente. E a alma do homem, que era para ser eterna, perdeu a vida por causa do pecado da desobediência. E o conhecimento do bem e do mal. E o homem, quando começou a conhecer o mal, passou a praticar o mal. Então, o diabo passou a dominar o homem através do pecado. E o salário do pecado gera a morte. Mas o dom gratuito de Deus gera a vida eterna. E que dom gratuito de Deus é este? O autor da vida, no seu plano para poder salvar a raça humana da morte e morte eterna, porque a morte eterna era um julgamento para o diabo e seus seguidores. Deus, então, no seu plano divino, desce à terra e é gerado da carne e do sangue para viver como homem e não pecar, e não praticar o pecado. E na sua morte, porque o destino da morte é para o homem, e a Bíblia fala sobre isso em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para morrer a nossa morte, para nós não perecermos, mas termos a vida eterna. Então, Jesus vem e morre. Por isso que Hebreus diz que ele então, se sujeitando às mesmas coisas, sendo gerado da carne e sangue, ainda que sendo Deus, ele morre. E através da morte, ele aniquilasse aquilo que nos conduzia à morte, aquilo que nos destinava à morte, aquilo que nos dominava na morte, o império da morte, isto é, o diabo, que imperava através da morte, que imperava através do pecado, que desde o princípio começou na rebeldia e desobediência a Deus no reino e desceu na terra e conseguiu convencer o homem a desobedecer a Deus e a prática da desobediência e viver uma vida de pecado, do mal e gerando a morte. Juntamente com o pecado, sobreveio a consequência do pecado. Porque a consequência do pecado é as doenças, enfermidades e todas as coisas que o homem vive, que levam o homem à morte. Que é a violência, que é o pecado, que é as doenças. Então, isto que é a consequência do pecado,
Jesus, ele vem e morre, derrama o sangue dele lá na cruz, e morre na cruz, e na sua morte, segundo a palavra de Deus aqui, ele está aniquilando, porque ele participou da morte, que pela sua morte, então ele aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Então nós éramos escravos do pecado, escravo da morte. E Jesus veio para nos livrar. Jesus veio para nos libertar da escravidão, do pecado e da morte. E hoje nós podemos ter vida. Nós podemos vencer a morte. Porque Jesus, ele venceu a morte. E em Cristo Jesus, e através da crucificação de Cristo e pelo seu sangue, nós somos purificados do pecado e nós vencemos a morte como ele venceu e ressuscitou. Aí o apóstolo Paulo completa isto para nós entendermos, conforme a palavra de Deus que foi lida em Hebreus. Aí nós vemos também em 1 Coríntios capítulo 15, aonde o apóstolo Paulo ensina sobre a morte que foi vencida. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 56 diz assim: onde está, ó morte, o teu arguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o arguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado que é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, onde está, ó morte, o teu arguilhão? Onde está, ó inferno, demônio, diabo, império do diabo, através do pecado que gerava a morte nas pessoas? Onde está a tua vitória? O arguilhão da morte, que é o pecado, a lei que coloca e subjuga as pessoas na desobediência, que pratica o pecado. E o pecado da desobediência a Deus e a sua palavra gera a morte. Foi tragada na vitória. Cristo venceu. E graças a Deus que nos dá a vitória da morte e do pecado através do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele veio para os seus, diz João, capítulo 1, versículo 12. Mas os seus rejeitaram. No versículo 12 mas diz assim, ó: mas todos o quanto receberam, foi-lhe dado o poder de se tornar filho de Deus. E como filho de Deus, você se torna herdeiro de Deus, co-herdeiro em Cristo Jesus, herdeiro da vida, herdeiro do reino celestial, herdeiro da imortalidade. Quem tem essa certeza de ser filho de Deus, quem tem essa certeza de ter vencido a morte, quem tem essa certeza que tem Jesus em sua vida, tenha certeza que a morte não impera mais sobre você. E se a morte não impera mais, você não tem medo da morte, porque você não vai viver a morte, mas você vai viver a vida eterna, porque em Cristo Jesus e na sua vida, Jesus gerou em você vida, e vida com abundância, vida e vida eterna. Jesus gerou em nós vida eterna. Porque o primeiro homem criado por Deus e que desobedeceu e pecou, que foi feito alma vivente, e por causa do pecado e consequências da sua desobediência gerou a morte,
por causa do pecado, gerou doença e enfermidade que leva o homem à morte. O segundo Adão, criado por Deus, porque o primeiro, criado do barro, e Deus assoprou na sua narina o fôlego da vida, soprou do seu espírito e fez do homem alma vivente. E ele perdeu essa vida quando ele desobedece e o pecado foi gerado nele. Então o império do pecado e da morte, o diabo começou a reinar e escravizar o homem no pecado e na morte. Aí Jesus veio nos libertar, aniquilando através da morte na cruz. Ele é o segundo Adão, gerado sim do homem, através de Maria, mas pelo sopro de Deus, o Espírito Santo. O Espírito Santo que entrou no ventre de Maria, o mesmo Espírito de Deus que tinha gerado o primeiro homem, alma vivente, lá no Éden, vem novamente criando um segundo Adão, gerando nele a vida pelo Espírito Santo, mas o segundo não vem mais como alma vivente, ele vem como Espírito vivificante. Então aquele que recebe o Espírito de Cristo, aquele que ressuscitou dentre os mortos, aquele que recebe o Espírito de Deus, o Espírito Santo, a presença de Jesus em sua vida, te gera vida, ele te purifica pelo sangue que foi derramado na cruz. Ele aniquila a escravatura da morte e te liberta. O diabo não tem mais poder sobre você e a morte também não. Você passa a ter vida e vida com abundância. Aí você vai poder dizer como o salmista Davi, no Salmo de número 23. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então a morte, ela não tem mais poder, não impera mais sobre você. Então você não precisa mais ter medo da morte. Quem é que reina? Quem é o império segundo a palavra de Deus? Que impera através do medo da morte? É o diabo. É por isso que o inferno nesses dias está usando aí essa pandemia para gerar medo nas pessoas, porque é o império do medo, o império da morte. Diabo, ele reina através do medo. É por isso que a Bíblia fala 365 vezes, não temas. A palavra não temas significa não tenha medo. É por isso que o apóstolo Paulo fala a esse respeito, que Deus não nos deu um espírito de covardia, de timidez, de medo, mas o espírito de coragem, de ousadia. O Espírito de Deus, ele nos dá ousadia, ele nos dá coragem, porque ele gera em nós vida, nós não tenhamos mais medo. É por isso que os discípulos no princípio da Bíblia, na era cristã, no início da era cristã, enfrentou tudo e todas as coisas, sem medo, com ousadia, com coragem. É por isso que você precisa entender que Deus, ele quer gerar vida em você. Deus quer gerar vida em você. Esse pânico do medo, esse desespero, essa angústia, essa tristeza, essa depressão, Satanás, ele quer reinar através desse medo. É o império do medo, ele quer reinar, mas Jesus, ele quer te dar vida e vida com abundância. Se você permitir que Jesus seja entronizado no teu coração, se você pedir para Jesus entrar na tua vida, se você pedir para Jesus, Jesus entra no meu coração, eu te aceito como Senhor e Salvador. Jesus, escreve meu nome no livro da vida. Jesus gera vida em mim, ele entra. A Bíblia diz lá em Apocalipse, eis que estou à porta e bato. Se tu abrires, entrarei, virei eu, Pai, e farei em ti morada. Deus quer fazer morada na tua vida. Ele está batendo na porta através da minha voz. Ele quer gerar vida, ele quer entrar dentro de você. Quem abre a porta do coração, quem abre a porta da vida é você. Aonde há morte, aonde há pecado, ele quer gerar vida.
Por isso é importante você entender que nesse momento, nesse tempo de crise, quem é que está imperando? É o diabo. É o mal. É o pecado. Consequência do pecado. E ele quer manter todos no medo, no pânico. Porque aí é o império dele, é onde ele domina. Mas eu quero dizer para você algo muito importante. A morte não tem poder sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu lar, sobre a tua família, porque tem alguém que pagou um alto preço lá na cruz, para que você pudesse ter vida e vida com abundância. Segundo a carta de Hebreus que eu li, através da morte ele aniquilou o império do medo da morte. Isto é, do diabo. Ele aniquilou o império do diabo. Tirando todos, libertando todos, que era escravo do medo. Está aqui em Hebreus, ó. Que eu li. Hebreus aqui, ó. Que maravilha, né? Tá aí, ó. Versículo 15, 2:15 de Hebreus. E livrasse todos que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Não somos mais escravos, não somos mais servos, estamos livres. Se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós somos livres, nós somos libertos pelo sangue de Cristo. E o único que tem poder sobre a tua vida é o sangue de Cristo. Não tem coronavírus, não tem vírus, não tem H1N1 que vai vir daqui a pouco através do frio aí que está chegando, o inverno, para aumentar a pandemia. Agora não vai vir mais como H1N1 não. Ela já está vindo aí por todos os lugares aí, pode pesquisar. Através aí das aves, dos animais, né? No ser humano está vindo agora como H5. Tem até o 9, H9 tem o N1 que fala, né? Até o 16. Fizeram aí muitas mutações desse vírus aí. E vai vir para juntar, junto com o frio, com essa pandemia aí do coronavírus, para criar mais pânico do medo. Não tenha medo. Vai bater na tua porta e vai encontrar, sabe o quê? Dentro da tua vida, no teu lar, na tua casa, o sangue de Jesus tem poder. Aleluia! Oh, glória! Yaru Kadosh! Yaru Kadosh Adonai! Elohim Sabaoth! O poder do sangue sobre a tua vida. Na tua vida não tem poder de vírus, não tem poder do pecado, não tem poder da morte. Na tua vida, somente o sangue tem poder. Aleluia! Peça para Cristo cobrir você com o sangue dele derramado lá na cruz. Porque lá na cruz e na morte de Cristo, ele então aniquilou o império. Está aqui escrito aqui, ó. Hebreus capítulo 2, versículo 14. Que pela sua morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Está aniquilado o poder dele. Não tem mais poder sobre a tua vida, sobre o teu lar, sobre a tua família. Porque o único que tem poder sobre a tua vida é o sangue de Cristo derramado, que foi derramado para nos libertar da escravidão do pecado, para nos libertar da morte e gerar em nós a vida e vida eterna e vida com abundância. Por isso, amados, eu creio na palavra de Deus. Aleluia. Eu creio nas promessas da palavra de Deus. Deus é maravilhoso, queridos. Deus, ele é maravilhoso. Veja aí qual era o projeto e o plano de Deus. João, capítulo 5, diz assim, versículo 20. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que fez.
Porque o pai ama o filho e mostra-lhe tudo o que faz. E ele lhe mostrará maiores obras do que essas, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, para que todos os homens, para que todos honrem o Filho, para que todos honrem o Filho, como honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! Quem ouve a palavra de Deus, crê no Filho, honra o Filho, recebe o Filho, tem a vida eterna e passou da morte para a vida. Não tem condenação, meu amado. Então você não precisa ter medo da morte. Você não precisa ter medo de coronavírus, de pandemia, de H1N1, seja 5, 6, 7, ou até onde ela fosse, H1 ou H5, não importa. Influenza, não importa bactérias, não importa vírus, não importa guerra biológica, não importa mutações. Sabe por quê? Nenhuma doença. Não tenha medo, não tenha temor. Deus não opera no medo, Deus não opera na dúvida, Deus opera na fé. É aqueles que creem, aqueles que querem. E você, querido? Você, querida? Vocês, meus amados que estão me ouvindo? Deus vai gerar vida nessa morte toda que o mundo está anunciando aí. Sabe por quê? Porque aqueles que estão com medo da morte vai vencer esse medo, vai vencer a morte, clamando e buscando, invocando o Senhor, porque a Bíblia diz e garante: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então invoque o nome do Senhor. A Bíblia diz, e o apóstolo Paulo fala sobre isto: com a boca se confessa e com o coração se crê. Se você confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus e crê no coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então confessa Jesus como um Filho de Deus, como seu Senhor e Salvador. E crê que Deus ressuscitou dentre os mortos. E Cristo falou que aquele que crê nele nunca morrerá. Crês tu isto? Nunca morrerá. Mas ressuscitará. Mas terá vida. Vida eterna. E vida com abundância. A segunda morte, o lago de fogo, a condenação, o juízo, não é para aqueles que aceitam Jesus como Senhor e Salvador e tem o seu nome escrito no livro da vida e foi lavado e purificado pelo sangue de Cristo. A segunda morte, o lago do fogo, é para o diabo e seus anjos, é para o anticristo que daqui a pouco vai começar a reinar e se manifestar aí, é para o falso profeta que vai governar com ele nesse governo global que está sendo estabelecido aí nesses dias, que estão aproveitando a pandemia, estão aproveitando essa guerra biológica para implantar a nova ordem mundial, o governo global, aonde todos os governantes de cada nação estão aclamando, proclamando e pedindo um governo único. Uma única religião. Para que o diabo possa imperar, o anticristo possa imperar. O anticristo, a besta e o falso profeta.
Mas nós não receberemos esse Messias aí do judeu, que é o anticristo, do povo judeu, que está aguardando aí. Tem 3 rabinos que já anunciou que o Messias dele está na terra, com os pés na terra, e já conversaram com ele. Não é este o nosso Messias já veio, já morreu na cruz, ressuscitou ao 3º dia, está à destra de Deus Pai, aguardando a ordem de Deus vir sobre as nuvens a recolher o seu povo, a sua igreja, aqueles que aceitaram Jesus, aqueles que creram nele, na sua palavra. Meu amado, aquele que crê não será condenado, mas já passou da morte para a vida. E eu creio que meu Senhor já veio e anuncio que ele vai voltar. Jesus voltará. Te prepara. Todas as coisas e todas as profecias e tudo que está acontecendo está anunciando a volta de Cristo. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E se você espera aí a volta dele, dá um glória a Deus aí, meu irmão. Escreve aí glória a Deus, escreve aleluia, escreve maranata, escreve ora vem, Senhor Jesus. Porque nós estamos esperando a eternidade, a vida eterna. Essa vida aqui para nós é passageira, somos peregrinos. Estamos aguardando novos céus, nova terra, de onde vem o nosso Salvador. Como o apóstolo Paulo diz, a minha pátria está nos céus, de onde eu aguardo e espero o meu Senhor e o meu Salvador. Ele vai vir nas nuvens. E é um pouquinho só, aquele que há de vir, virá. Pode vir hoje, pode vir amanhã, pode vir daqui a um ano, não importa. Eu vou continuar pregando, anunciando que ele vai voltar. E eu creio que ele voltará. E as coisas estão acontecendo, sinais, as profecias e tudo que está aí sendo registrado na atualidade, vivenciado, nada mais é o anúncio. O anúncio, Jesus está voltando. E se você quer essa vida, vida eterna, se você não quer ser condenado, se você não quer ser julgado, porque hoje Jesus é justiça. Por isso que ele diz que o Espírito Santo convenceria da justiça, porque eu vou para o Pai, não me vereis mais. A justiça de Deus é aquilo que ele diz lá em Mateus 6. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, demais coisas serão acrescentadas. Não precisamos nos preocupar com as coisas dessa vida, e sim com o reino. As coisas dessa vida são acrescentadas por Deus. Deus cuida dos seus. Mas, amado, nós aguardamos a justiça de Deus. A justiça de Deus é para o reino. Hoje Jesus é a justiça de Deus. Mas no dia que ele voltar nas nuvens, aí ele vai ser o juízo. Porque ele vai sentar lá conforme Apocalipse. Diz o trono branco, dia do juízo. E ele vai julgar todos por aquilo que está escrito nos livros. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, seu lugar será o lago do fogo. Esta é a segunda morte. Aí está escrito lá, a morte e o inferno foi lançado no fogo. O diabo, falso profeta, a besta foi lançado no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Todos aqueles que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. É a segunda morte. Eis que eu faço novos céus e nova terra. Lá não haverá morte, lá não haverá doença, lá não haverá dor. Deus vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. Lá é só eternidade com o nosso Deus. Por isto, essa é a palavra de esperança, essa é a palavra de vida. Em meio a esse caos, em meio a essa pandemia, em meio a esse medo da morte que todo mundo está vivenciando, nós temos esperança da salvação e da vida eterna. Cremos que Jesus vai voltar para nos buscar. E ainda que, aguardando a volta de Cristo, você possa até passar dessa vida para outra, a morte não tem poder. A sepultura não vai poder te segurar, meu irmão. Estão abrindo covas aí, né? O Covas
Tá abrindo covas lá em São Paulo, lá. Manda abrir covas. Abre mais covas aí. O Covas tá abrindo mais covas. Abre bastante cova. Mostra aí na televisão. As covas já tá prontas, preparadas. Ela não vai poder nos segurar. Ela não vai nos suportar. Como Cristo também entrou lá no sepulcro e o sepulcro não segurou, porque a morte não pode deter. Ó morte, onde está o teu aguilhão? Tragada foi a morte da vitória. A sepultura não vai poder nos segurar, porque nós vamos ressuscitar. Porque aqueles que dormem em Cristo têm esperança em Cristo. Estou muito feliz com meu Deus. Eterno. Por isso, amados, esse choro não é de tristeza, não. Esse choro, essas lágrimas aqui, é de alegria. Por isso que a Bíblia diz: não tema aquilo que pode se fazer o homem. O homem só pode tirar a vida do corpo. Tema mais a Deus, disse Jesus, que pode tirar a vida do corpo e lançar a alma no inferno. Então não tema o que esses homens estão aí profetizando, falando, porque hoje você vê aí os governos decretando, declamando, proclamando, anunciando, comunicando a morte. Falando de morte. Poder da morte e da vida está na língua. Quem semear, colherá do seu fruto. Está escrito em Provérbios. Mas enquanto eles estão aí profetizando a morte na televisão, rádio, meios de comunicação, nós que cremos em Jesus, na salvação, na ressurreição, na volta de Cristo, profetizamos vida, vida, e vida eterna, e vida com abundância. Por isso, vou orar por você agora. Vou orar pela sua família, pelo seu lar. E Deus vai fazer um milagre. Um milagre de tirar desse seu coração o medo da morte e colocar e gerar vida. Vamos orar? Escreve seu pedido de oração aí. Pega aí o seu copo com água. Segure na mão aí uma peça de roupa, uma foto de alguém que você gostaria que Deus fizesse um milagre. Pega um copo com água. Eu vou estar orando para Deus abençoar essa água, para você dar para alguém que precisa ser liberto do cigarro, da bebida, das drogas. Para ser curado. Através dessa oração, faça o pedido de oração. Você que precisa que alguém seja curado, liberto, salvo, coloca aí o nome da pessoa, vou estar orando. Entra aí nos comentários aí. Entra nos comentários aí, peça seu pedido de oração. Vamos falar com Deus. Ó grande Deus e poderoso Pai, Deus forte, Deus tremendo, Deus todo-poderoso, Deus onipotente, onisciente, onipresente, atributos que só pertencem ao Senhor. Ó Deus, venha, Senhor, ó Pai, mais uma vez, ó Deus, nessa programação, a hora do milagre, pedir, ó Pai, que nesta hora o Senhor venha realizar um milagre na vida, meu Pai, dessa pessoa que está ouvindo essa programação, que está fazendo esse pedido de oração, desses nomes, ó Pai, desses pedidos de oração, meu Pai, fluidificando esse copo com água, Espírito Santo, tocando nessas pessoas, ungindo, meu Pai, essas pessoas, meu Deus, com o poder da unção do Teu Espírito Santo, para libertação, curas e milagres. E eu me levanto na autoridade do nome de Jesus e do poder do sangue de Cristo contra a paralisia. A paralisia sai do nervo, sai da carne, sai dos ossos. Cegueira sai agora do tipo dos olhos, do nervo óptico, do globo ocular, da menina dos olhos, da retina.
Em nome de Jesus, surdez, sai dos ouvidos agora, do tímpano. Abra-te ouvido, todo empecilho da língua, toda gagueira, tudo que está travando a língua, coordenação para a fala agora, passe a funcionar perfeitamente. Deus, que o cérebro mande coordenação motora para todos os órgãos agora, meu Pai, para todos os sentidos, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai. Meu Deus, toca, Senhor, poderosamente entre a pele e a carne, entre a carne e os nervos, entre os nervos e os ossos, entre os ossos e o sangue, desde a cabeça para os pés, em todos os órgãos, e arranca essa doença, arranca essa enfermidade, em nome de Jesus Cristo, pelo poder que há no sangue de Jesus, receba a cura e seja curado. Deus, liberta as pessoas, ó Pai, liberta, Pai, as pessoas oprimidas do diabo, Pai, liberta as pessoas que estão, Senhor, ó Pai, escravas servindo, ó Pai, o medo da morte, Pai, ó Deus, escravo do pecado, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que estão com medo da morte, pelo império do diabo, que reina através do medo, reina através do pecado, reina, meu Pai, através das doenças, das enfermidades, e todo violento e todo mal, meu Pai, ó Deus, através dessa pandemia, seja repreendido todo principado, potestade, todos os dominadores do mal, pelo poder que há no sangue de Cristo, e em nome de Jesus, não haja poder sobre a minha casa, não haja poder sobre o meu lar, não haja poder sobre o meu filho, não haja poder sobre a minha família, em nome de Jesus, meu Deus, assim seja, Pai, sobre cada casa, sobre cada lar, cubra com o teu sangue, Jesus, protege, Senhor, Pai, o teu povo, os teus filhos que creem em Ti, através do poder do teu sangue, Senhor, sangue derramado na cruz, ó Deus, que tomou sobre si as dores, enfermidades, pecados, maldições, meu Pai, ó Deus, foi derramado ali, Senhor, ó Deus, para a purificação dos pecados, aniquilando, meu Pai, o império, Senhor, ó Deus, da morte, ó Pai, que o diabo imperava, meu Pai, ó Deus, trazendo vida, Senhor, ó Deus, aniquilando o poder do pecado e da morte, meu Pai, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, gera vida nesta casa, nesse lar, nessa família, haja salvação, libertando as pessoas do cigarro, da bebida, das drogas, do pecado e de todo o mal, meu Pai. Ó Deus, abençoa cada lar, abençoa cada família, guardando e protegendo com a proteção divina, essa empresa, esse comércio, esses negócios, ó Pai, ó Deus, esses teus filhos, ó Pai, ó Deus, em nome de Jesus, venha proteger com a proteção divina, meu Pai. Em nome de Jesus, Deus, aonde está sendo profetizada a morte, eu profetizo vida, haja vida onde há morte, haja vida onde há morte, haja saúde onde há doença, haja prosperidade onde há miséria, haja emprego, haja portas abertas aonde está se fechando as portas. Em nome de Jesus, meu Pai, haja amor onde há ódio, haja paz em meio a essa guerra. Em nome de Jesus, meu Pai, ó Senhor, vai transformando, ó Pai, vai transformando, vai mudando, Pai, vai gerando vida, meu Pai, vai gerando vida onde há morte. Em nome de Jesus, ó Deus, abençoa esse lar, abençoa essa casa, abençoa essa família, abençoa essas pessoas que estão participando dessa programação. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, abençoe todas as áreas, familiar, sentimental, financeira e espiritual, meu Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Ó Deus, no corpo físico, da saúde, meu Pai. E liberta as pessoas dessa pandemia. Liberta, Pai, de todo medo. Liberta do pânico do medo. Liberta, Pai, da depressão, da angústia. Liberta. Quebra toda a maldição e desfaça todo o poder do mal. Para a tua glória, meu Pai. Em nome de Jesus, como sacerdote, Deus Altíssimo, como ministro da palavra, como apóstolo da fé. Eu ordeno agora e determino agora, receba a bênção do Senhor, receba a vitória, receba um milagre na sua vida, em nome de Jesus, nessa casa, nesse lar, aonde chegar essa programação, aonde está, Senhor, Pai, alcançando a minha voz, ó Deus, que as pessoas sejam abençoadas, em nome de Jesus, para a tua glória, amém e amém, Senhor. Oh, glória a Deus, aleluia. Amados, nós estamos chegando ao finalzinho de mais uma programação, programa Hora do Milagre. É uma horinha só, né? Passa rápido. E queridos, quero dar um conselho a todos vocês. Procure o seu pastor. Você que estava desviado, afastado, te dou um conselho. Procura um pastor, uma igreja mais perto da sua casa.
Você, meu querido, está me ouvindo? Dou um conselho. Procure o seu pastor. Procure um pastor. Diga para ele, ó. Estou entregando minha vida para Jesus, estou reconciliando com Jesus, quero servir a Deus. Procure uma igreja próxima da sua casa, um pastor, e vai servir a Deus. Esteja debaixo de uma cobertura espiritual. Alguém que esteja intercedendo, orando por você. E você que já faz parte de uma igreja, você que já é membro de uma igreja, que já se batizou, porque a Bíblia diz, aquele que crer e foi batizado será salvo. Permaneça. Permaneça. Não deixai a congregação como é costume de muito. Esse pânico do medo aí, o império das trevas quer tirar as pessoas da igreja. Quer tirar as pessoas da presença de Deus. Quer fazer com que as pessoas não congreguem mais. Que adore, que cultue esse Deus maravilhoso, que louve esse Deus maravilhoso. Ele quer, mas ele não vai vencer, porque já foi derrotado lá na cruz. E o lugar dele é debaixo de seus pés. Eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões, toda a força do inimigo, e nada vos causará dano. Jesus deu esse poder a você. Coloca ele debaixo de seus pés, com autoridade. E aquilo que o apóstolo Paulo diz lá em Romanos capítulo 16, fala assim, em breve Satanás será esmagado debaixo dos vossos pés. Vai chegar o dia dele, em breve, logo, logo. Quando o nosso Senhor voltar para nos buscar. Então, queridos, permaneça servindo a Deus. Aguarde a volta de Cristo. Ele está voltando. Aguarde ansioso. Sirva a Ele todos os dias da sua vida. Jesus está voltando. Prepara-te. Que Deus os abençoe e vos guarde. Estamos encerrando essa live. Aliás, também, nesse tempo difícil, de crise econômica, procure também o seu pastor e pergunta para ele, pastor, está precisando de alguma coisa? Ajude ele. Ajude a igreja, dizimando, ofertando, contribuindo, mantendo a obra de Deus. E você que pode contribuir com esse trabalho missionário, com o missionário Isaías, minha conta bancária é Banco do Brasil, 027, dígito 2, agência. Vou repetir, Banco do Brasil, agência 027, dígito 2. Conta 41.718, dígito 1. Conta corrente 41.718, dígito 1. Isaías Ângelo Aguiar. Faz uma oferta, semeie. Uma oferta de amor, uma oferta missionária, para manter a obra missionária. Você pode fazer isso? Não é obrigado. Mas se você que ama esse trabalho missionário, você que ama os missionários aí, você que gostaria de manter essa obra missionária e nos ajudar, contribua, faz a sua oferta, não importa o valor. Procure um banco e vai lá, faz a sua oferta. Vou estar orando por você, pelas suas finanças, nesse tempo de crise. Deus vai gerar vida e vida com abundância. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês. Domingo agora é Santa Ceia. Estamos preparados para ministrar a Santa Ceia individual. É simples e fácil. A igreja vai estar aberta às 19 horas. As pessoas vão entrar, vai pegar o pão e o suco, vão se alimentar, dobrar o joelho, fazer a sua oração e poder ir embora. Temos álcool gel, as cadeiras estão separadas 2 metros de distância uma da outra. Venha com a máscara, né? Porque agora é obrigatório desde o dia 7, desde o dia de hoje, é obrigatório andar na rua, lugar público, você tem que andar com máscara, né? Então venha com máscara, tá certo? E venha participar da Santa Ceia conosco. O endereço é Rua Macapá, 477, Vila Rodrigues, Catanduva, São Paulo. Segunda IEQ, Templo dos Anjos. Vem estar conosco, venha cear. Domingo agora. Santa Ceia. É o culto mais solene, é a reunião mais solene. É o momento da comunhão com Cristo entre o pão e o suco representando o seu corpo e o seu sangue derramado. Venha participar da Santa Ceia do fortalecimento.
Venha participar da Santa Ceia da Proteção, porque sobre a tua vida, só o sangue de Cristo, comunhão com Cristo, só o sangue de Cristo tem poder. Amém? A morte não tem poder. Foi vencida e tragada a morte na vitória lá na cruz. Que Deus os abençoe e vos guarde. Receba a bênção apostólica. Que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo estejais com todos vós, de hoje e para sempre. Amém. Faz assim, ó. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Encerramos aí essa live, compartilhe com as outras pessoas vão ser alcançadas. Se quiser continuar fazendo pedido de oração, faça aí e eu vou continuar orando por vocês. Que Deus abençoe e até domingo, na Santa Ceia, às 19 horas, e depois da Santa Ceia, mais uma live, culto online, programa Hora do Milagre, com outro tema forte e poderoso. Deus abençoe vocês, fiquem em paz.